Olá, boa noite. Bem-vindos à live de hoje. 1º de setembro. Hoje a gente tem um tema muito especial. Os animais, seus tutores e laços espirituais. Boa noite, bem-vindos. Vou dar um minutinho enquanto mais pessoas chegam. Bleina, Cristina Paixão, Gabriela Lipânio, querida. Elisandra Pellegrini, Tatiana Senan, bem-vindas todas. Suas perguntas são sempre bem-vindas, tá? Lembrando que as perguntas são importantes, o objetivo da live, né? É responder as perguntas que vocês têm sobre esse assunto. Lia, boa noite, querida. Então, animais, seus tutores e laços espirituais. É um tema muito especial para mim. Há muito tempo eu queria falar sobre isso. Há muito tempo mesmo. Fernanda Freire, boa noite, querida. Então a gente vai falar do papel dos animais na nossa vida, do nosso papel na vida deles. Quais são os laços, né, entre os animais e os seres humanos? Tamara, tudo bom? Marcela, Imaculada, Paterno, que bom te ver, sempre bom te ver vocês por aqui. Olá, tá bom. Boa noite, Tamara, saudades também, muito bem. Bom, essa live, como todas, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada e disponível aqui no meu IGTV. A intenção é continuar fazendo as lives para vocês todas terças e quintas. Então, toda terça e quinta uma live, claro, um evento aberto, gratuito, tá? 19, 19h30 ou 20 horas. Eu ainda tô testando qual é o horário que é melhor para vocês. Eu sei que às 19 horas às vezes tem muita coisa acontecendo. Então, também, se vocês quiserem deixar um recadinho, qual é o horário preferido para vocês, tá? No meu feed ou no direct, ou aqui mesmo, tá? Que horário funciona melhor para você para as próximas lives, tá bom? Para Teta Healers, para você que é Teta Healer e tá aí me escutando, mensalmente eu também vou fazer um grupo de estudos, mas aí ele é exclusivo para Teta Healers e daí ele acontece pelo Zoom, tá? Então eu passo o link e a senha para você, Teta Healer, que quer participar do grupo de estudos e prática, tá? Cada mês com um tema específico também. O próximo grupo de prática de estudos vai ser dia 15 de setembro, tá? E atendendo a pedidos, o tema vai ser criança interior, criança arco-íris, né? Falando de criança arco-íris, a gente vai falar de criança índigo, de criança cristal, tá? Bom, Giovana, boa noite. Lá, Bertazzoli, não sei se é a Laís ou a Laura, mas acho que é a Laís, né? Bertazzoli, boa noite também, tá? Muito bem. E mais um aviso, enquanto mais pessoas chegam, amanhã, quarta-feira, aliás, durante todo o mês de setembro, as quartas do mês de setembro, no mês de setembro a gente tem 5 quartas-feiras, eu vou estar com a Maristela Rocha, ao vivo aqui também com vocês, à noite, tá? Numa série, às 20 horas, toda quarta-feira de setembro, às 20 horas aqui no Instagram, a gente vai estar ao vivo juntas, falando sobre concepção, fertilidade, maternidade consciente, paternidade consciente, tá? Então, o que facilita a concepção, o que pode dificultar e impedir a concepção? Então, pré-concepção, concepção, gestação, gestando a vida durante 9 meses, né? Nascimento e amamentação, a gente vai falar disso tudo durante esses 5 encontros e a Maristela é muito especial, tá? Ela tem uma formação, não só a formação dela é muito especial, mas ela é um ser humano muito querido também, né? Então, ela tem a formação em ciência do início da vida, mapeamento biográfico, medicina antroposófica, medicina germânica, é consteladora, é Teta Healer, tá? É terapeuta transpessoal, é muito especial, vai ser muito especial, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar a falar dos animais. Juliana, Rafaela, bem-vindas também. Ok, primeira coisa, então, a gente precisa ser muito humano para lidar com os animais, sempre,
tá? Então, seja você lidando com os animais energeticamente, como a gente vai fazer no Theta Healing, né? A gente pode falar com o eu superior deles, a gente pode escaneá-los, a gente pode fazer uma leitura deles, né? Uma leitura dos chakras deles, do campo áurico deles, do físico deles, do emocional deles, né? Então, seja numa leitura intuitiva, seja na lida cotidiana física, a gente precisa ser muito humano para lidar com os animais. Eu trouxe também vários livros para apresentar para vocês a bibliografia que pelo menos eu conheço a respeito da espiritualidade dos animais, tá? Então, claro, não podia deixar de mostrar para vocês o livro Planos da Existência, né? Theta Healing Planos da Existência, em que a Vaiana fala dos 7 planos e ela fala dos animais, né? Vou falar também para vocês um pouquinho o que seria animal de poder, qual que é a diferença entre animal de poder e um animal que já fez a sua passagem para o 4º plano, tá? Então, nesse livro aqui a gente encontra mais informações também sobre os animais. Um pouco dessas informações eu vou passar para vocês, tá? Tem alguns livros também do Marcel Benedetti. Qual a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? Marcel Benedetti. Todos os animais são nossos irmãos, também Marcel Benedetti. Todos os animais merecem o céu, também do Marcel Benedetti. Todos os animais merecem o céu. Para quem se interessa pela saúde dos animais, saúde quântica para os animais. Esse aqui é um livro que vai ensinar, talvez alguns de vocês sejam veterinários, por exemplo. E esse livro fala de como a gente pode usar a física quântica, Physioquantic, por exemplo, tá? Os florais fisioquânticos para os animais. Eles respondem muito bem a essas terapias energéticas, eles respondem rapidamente, tá? Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso com uma veterinária aqui de Campinas. Ela recebeu na clínica dela uma Border Collie, a Lessie, né? Uma Border Collie que tinha sido desenganada por vários veterinários de São Paulo. Ela estava paraplégica, ela só mexia os olhinhos, completamente imóvel. E essa veterinária, ela tem uma abordagem integrativa, holística, quântica, né, de verdade. E eu pude acompanhar, em uma semana essa cadela estava já ficando de pé, tá? É claro que ela fez fisioterapia, além do fisioquântico, além talvez de acupuntura, do Theta Healing, né? E em 3 ou 4 meses, se eu não me engano, ela estava correndo e pulando novamente. Ela tinha sido desenganada, outros veterinários talvez tivessem eutanasiado essa cachorrinha, tá? Mas ela ficou perfeita em poucos meses. Então, por quê? Tá? Por que os animais adoecem? Eles não têm karma, mas eles têm consciência. E eles têm livre-arbítrio também. Eles escolhem para quem eles vão vir. Eles escolhem para qual família eles vão vir, né? Se eles vão ficar com alguma família e por quanto tempo eles vão ficar aqui, né? Eles escolhem em qual espécie eles vão vir, tá? Sabe aquele filme 4 Vidas de um Cachorro, né? Em que o cachorro ele nasce 1, 2, 3, 4 vezes até que ele consegue voltar para o dono que ele amava muito? Aquilo é possível, tá? É possível que um animalzinho que desencarnou volte na mesma família, no mesmo núcleo, se ele escolher assim, tá? Isso tudo é possível, eles podem fazer parte da nossa família de alma também. Então eu falei que eles não têm karma, né? Mas eles têm consciência, eles têm livre-arbítrio. Eles estão aprendendo, assim como a gente está aprendendo virtudes, eles estão também aprendendo, experienciando, né? Experimentando o que é ser um gato, um cachorro, um pássaro, um elefante, um cavalo, um camaleão, um passarinho, um peixe, né? E eles vão, quando eles terminam de aprender tudo o que eles têm que aprender numa espécie, eles podem experimentar uma outra espécie, né? Então, eu me lembro de uma querida estudiosa também dos animais, irlandesa, chamada Antoinette O'Connell. E ela é uma veterinária. Ela trabalhou na Irlanda muitos anos com cavalos. E ela conta que uma vez um estábulo pegou fogo e eles não conseguiram salvar todos os cavalos, né? E aí uma dessas éguas que morreu nesse incêndio passou a acompanhar a Antoinette quando ela ia atender algum animal assustado. Então essa égua acompanhava a Antoinette espiritualmente, né? E ela acalmava o animal
assustado, o animal que estava com dor, para que a Antoinette pudesse fazer o procedimento veterinário que ela precisava fazer. E um dia, essa égua, né, essa égua que vinha acompanhando a Antoinette nos trabalhos dela contra os animais, mentalmente, né, telepaticamente, ela apareceu e avisou a Antoinette que ela estava se despedindo, porque ela ia voltar para a Terra, ela ia voltar como um golfinho, né? Então que ela não ia mais aparecer nos trabalhos da Antoinette, né? A própria Antoinette também conta uma outra história que eu acho muito bacana. Bom, tem uma comparação que ela faz que eu acho que é muito bacana também. Ela fala assim, né, que gato, ou melhor, cachorro é um bebê, né? É um filho bebê, né? Então o cachorro vai pedir colo, você vai pegar no colo, vai dar banho, vai dar comida, ele quer carinho, ele quer que você passe a mão nele, ele quer que você esfregue a barriguinha, né? Mas gato é um filho adolescente. Você dá 10 reais, ele passa o final de semana, né? Geralmente. E ela tinha duas gatas pretas, uma de pelo curto, uma de pelo longo, a Serafina e a Querubina. E a Antoinette fala que quando ela estava atendendo alguém com problemas emocionais, a Querubina aparecia. Agora, se ela estava atendendo alguém com problemas espirituais, a Serafina aparecia. Então, pela gata que aparecia, ela já sabia se o problema do cliente era emocional ou espiritual. E mesmo que fechasse o consultório, né, mesmo fechando as entradas, as gatas davam um jeito de entrar lá, né? Bom, nós estamos para os animais como os anjos estão para nós. Nós somos responsáveis por eles, como os anjos são responsáveis por nós. É claro que nós estamos aprendendo muitas virtudes com os animais, eles ensinam muita coisa pra gente, né? Lealdade, amor incondicional, gratidão, alegria, né? Cada animalzinho que aparece na nossa vida não aparece por acaso. O meu primeiro cachorro, o Simba, que daqui a pouquinho faz 9 anos, ele com certeza acha que a função da vida dele é me proteger, né? Não só a mim, mas todo mundo da casa, né? Ele é aquele que não perde ninguém de vista e que precisa que todo mundo esteja junto para ele conseguir relaxar, né? Se falta alguém na casa, ele não consegue relaxar, né? Não que ele fique ansioso, mas ele não relaxa até que todo mundo esteja junto, né? Então ele é o grande cuidador. Agora, o meu segundo cachorro, que tem 3 anos, com certeza ele veio me ensinar a descansar, ele veio me ensinar a brincar, né? O Simba, ele tem o hábito de lamber. Não é uma lambedura excessiva, mas é uma lambedura para acalmar a gente. Então saiba que o seu animal de estimação, seja um cachorro, um gato ou outro animal, quando ele te lambe, ele está captando o seu DNA, tá? Não é à toa que os cachorros eles gostam de lamber nossa boca, tá? Porque eles vão pegar o nosso DNA mais fresquinho, mais recente, mas eles também conseguem pegar o seu DNA bem recente se eles lamberem a sua mão. Não é à toa que eles gostam de cheirar no meio das pernas da gente, né? Porque assim eles sabem o que você comeu, como está a sua química, seu sangue está ácido, como está a sua urina, né? Eles sabem como está o seu batimento cardíaco, a sua pressão, eles sabem se você teve um dia ruim ou não, e eles mudam imediatamente os feromônios deles para servir a você. Então, essa frase seria a principal hoje, tá? Os animais estão a serviço da vida. Eles estão a serviço da vida. O tempo todo eles vão tentar curar você. Eles fazem isso e vão fazer isso, tá? Eles vão tentar curar você. Saiba disso. Então a gente deveria limpar os nossos animais, limpar energeticamente os nossos animais diariamente. Nós humanos estamos aprendendo agora, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas sem se enganchar, sem pegar a dor dos outros, sem adoecer no lugar dos outros, sem se sacrificar. Eles não sabem ainda como fazer isso. Então, os animais de fato, tá? Eles pegam as nossas emoções para eles, eles se engancham com a gente, ou a gente se engancha com eles quando a gente sente preocupação e dó e apego, a gente também se engancha, tá? Os animais da casa fazem isso pelas pessoas da casa. Os gatos têm mais a tendência de escolher uma pessoa da casa, mais do que os cachorros. Os cachorros podem fazer isso por qualquer pessoa da casa, tá? Os gatos são grandes curadores, né? Mas todos os animais são, tá? Os gatos são considerados reikianos naturais.
Então, eles captam a energia negativa de um ambiente, né? E transmutam em gordura. Então, quando o animalzinho, um gatinho, tá muito gordinho, e não é porque você tá cevando ele, dando comida demais, é porque a energia negativa tá demais para ele, tá? Não é verdade que os gatos não são leais, mas eles têm um compromisso. Se eles têm um compromisso com o lugar, com uma casa, com um quarteirão, eles vão encontrar uma forma de fugir, porque ele tem um compromisso com aquele lugar. Então não é porque ele não ama, né? Não é porque ele não é leal à família, mas os gatos, eles podem ter um compromisso com o lugar, um bairro, um quarteirão, uma casa, tá? Para os cachorros, esse compromisso costuma ser mais com as pessoas mesmo, né? Então saiba que para o seu cachorro, você é o humano dele, né? Não é ele que é o seu cachorro, você é o humano dele, tá? E para o seu cachorro, de fato, você é toda a vida dele, é todo o propósito dele, né? Então, eles têm consciência, livre-arbítrio, eles escolhem quando vir e quando voltar para a fonte criadora. Quando o ser humano decide intervir e abreviar esse tempo, né? Porque o animal está sofrendo, né? Ou porque, enfim, por N razões, eles não guardam ressentimento, tá? Então saibam que assim que eles fazem a passagem, eles ficam bem, eles têm os seus protetores, os seus cuidadores no plano espiritual também, tá? Você sempre pode enviar bênçãos e anjos e amor incondicional para um animal, assim como você faria para uma criança, para um adulto, tá? Mas se você escolhe, né? Se você escolhe abreviar o tempo de um animalzinho, se você puder ficar com ele até o final, seria bom. Seria muito bom, né? Então, assim, os veterinários que trabalham com eutanásia, né? Eles depõem isso, eles relatam isso, né? Que os animais, eles ficam naqueles últimos instantes procurando os seus donos, né? Porque o mestre deles, o tutor deles é tudo para eles, né? Então, seja da forma como for, quantas histórias a gente conhece, não é? De um animalzinho que ficou machucado, que se feriu, que sofreu um acidente, que estava dodói e que ele espera o dono chegar para depois ele ir, né? Então, esse laço que não é só de lealdade, não é só de apego, é um laço realmente assim de um amor profundo, um laço espiritual mesmo entre o ser humano e os seus animais, tá? Ou melhor, entre os animais e os seus humanos. Então os animais, eles podem fazer parte da nossa família de alma também. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A gente prende eles aqui energeticamente por medo de perdê-los? Pode acontecer, anjo. Então tem animaizinhos que sim, tem animaizinhos que se prendem aqui, né? Porque sabem que o tutor não tá dando conta. E aí se o tutor libera o animal, fala assim, né? Meu anjo, você foi um ótimo gato, um ótimo cachorro, né? A gente te ama muito e você pode ir, fica tranquilo porque a gente vai ficar bem, eles vão, né? Então, da mesma forma que tem aquele animal que vai esperar o dono chegar, né? Para ele poder partir, tem aquele animalzinho que talvez espere o dono e tomar banho para ele poder partir, né? Vai depender da relação dos dois, tá? Mas todo animalzinho está a serviço da vida, todo animalzinho está a serviço da vida. Eu me lembro da história de uma senhora que ela ganhou ela estava com depressão e ela ganhou um primeiro cachorrinho que ficava sentadinho no pé dela, né? Sempre fazendo companhia para ela. E aquilo aqueceu o coração dela, né? Aquilo trouxe um novo respiro para ela, né? Fazer carinho nele, cuidar dele, dar comida para ele, né? Virou o companheirinho dela. E ela se animou e ela adotou mais um cachorrinho, né? E esse segundo cachorrinho era um serelepe, precisava sair, precisava passear, chamava ela para brincar. Então olha só que perfeito, né? O primeiro cachorrinho veio e deu acolhimento, deu conforto, deu aquele calorzinho no coração para ela. E o segundo fazia ela sair de casa, o segundo fazia ela se movimentar. Eles estão sempre a serviço da vida, tá? Quando ele tá te lambendo, quando ele tá pulando, quando ele tá te chamando para brincar, talvez ele esteja dizendo assim, Fernanda,
Sua pressão tá alta, né? Seu sangue tá ácido. Por favor, sai do computador, sai do celular e vem andar comigo, né? Antes que você adoeça. Eles estão sempre, sempre, sempre a serviço da vida e eles adoecem por nós e eles morrem por nós, tá? Então, para quem não sabe, existe constelação para animais também, tá? Assim como existe constelação com animais, existe constelação, um trabalho incrível, né, lindíssimo, chamado constelação com cavalos, né? É lindo, é maravilhoso. Recomendo, se você tem interesse, que você assista e que você participe. É maravilhoso como eles estão a serviço, né? Os cavalos são super sensíveis. Eu participei, tive a oportunidade de participar em Santa Catarina de uma constelação com cavalos. E nós havíamos marcado a constelação para as 9 da manhã. Mas todo mundo se atrasou na hora do café da manhã. Então nós chegamos ao campo, já passava das 9 horas, né? Mas quando de longe, a gente estava numa fazenda, quando de longe a gente olhou para o campo onde ia acontecer a constelação, os cavalos estavam todos enfileiradinhos, prontos, assim, a serviço. A imagem não podia ser mais óbvia, né? Estamos prontos, estamos já a serviço, né? E não são cavalos preparados ou treinados para isso, não. Qualquer cavalo, tá? Eles são extremamente sensíveis. Sabiam que os cavalos sentem a terra com as suas 4 patas? Eles sentem as vibrações da terra, eles sentem o coração da terra com as 4 patas, né? Por isso dizem que quando um cavalo quebra uma pata, ou quando ele perde uma pata, ele realmente não consegue ficar bem mais, né? Ele precisa das 4 patas para se conectar com o planeta Terra, com as ondas Schumann, com o coração da Terra, né? Eles são muito, muito especiais. Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Bom, então, como as crianças, os animais espelham os seus tutores, tá? As crianças espelham os seus pais e os animais espelham os seus tutores, tá? Então, quando o animalzinho adoece, o ideal seria também cuidar dos tutores. Eu conheço algumas pessoas que têm essa experiência, né? Assim, felizmente, esse final de semana mesmo eu conheci uma veterinária de Campo Grande, eu não sei se ela tá aqui, a Karen Cuibida. Ela é uma veterinária linda, né? E que tem essa visão integrativa. Então, ela conseguiu associar com o trabalho dela com de uma outra terapeuta integrativa, Silvana, né? Uma querida também, que é consteladora e também é Theta Healer. Então, lá em Campo Grande, o que elas fazem? A Karen atende o animal e conversa com a família, né? Diz para a família assim, olha, seria legal se vocês olhassem para tal questão de vocês, né? Se vocês também buscassem se cuidar. E ela fala que ela tem observado, né? Como, às vezes, o mesmo caso, o mesmo diagnóstico, quando aqui a família decidiu se trabalhar, fez Theta Healing, fez constelação, o animal sarou, se recuperou. Aqui o mesmo sintoma, mesmo grau de comprometimento, né, pela enfermidade, a família se negou a se trabalhar e o animal faleceu, né? Isso acontece com insistentemente esse padrão, né? Porque se você trabalha o animal, eu falei que eles respondem muito bem à cura. Mas se os tutores continuam em desequilíbrio emocional, em desequilíbrio físico, o animal vai adoecer de novo. Então, o ideal é você trabalhou o tutor, trabalha o animal. Você trabalhou o animal, trabalha o tutor, tá? E hoje existem muitas ferramentas, existem coisas incríveis, né? Acupuntura, florais quânticos, Theta Healing para os animais, Reiki, constelação, ozonioterapia. Existe tanta coisa para cuidar do todo, né? Fer, e quando a pessoa tem muitos animais. Da mesma forma, Anjo, Ellen Genaro, né? Da mesma forma, os animais, eles vão espelhar os tutores. Não sei se seria um cuidador ou mais de um cuidador. Então, os animais de casa, os pets, tá? Eles espelham os seus tutores, né? Os seus cuidadores de casa. Os animais da rua, eles prestam esse mesmo serviço para as pessoas da rua. Não só os moradores de rua, mas todos os transeuntes, tá? Então, eles continuam fazendo esse trabalho de cura por onde eles circulam. Sônia, quando um gato é atropelado, ele se arrasta e vem até o meio-fio na frente da casa para partir.
Oh, meu Deus. Oh, que exemplo, né? Nandinha, o lobinho está aqui do lado vendo a live. Mostrei o fone, ele ouviu sua voz e foi lamber o fone. A Ellen... Ellen, eu não tinha falado ainda especificamente sobre pessoas com muitos animais. Você não está falando de acumulador de animais, né? Porque acumulador de animais seria uma outra história, né? A pessoa é um desequilíbrio grave, né? E que compromete muitos animais, né? E parte do que você vai observar, do que a gente vai observar nos animais, também é reflexo dos desequilíbrios emocionais do acumulador, tá? Então, vermes, parasitas, tá? Olha, vermes e parasitas, carrapato, pulga, é claro que a gente tem que tomar cuidado, ter asseio, né? Mas também pode ter relação com as nossas emoções e as nossas crenças, tá? Se eu estou constantemente sugando os outros ou sendo sugada, os meus animais têm mais tendência a parasitas, vermes, carrapatos, pulgas, etc, tá? Então, se eu tô... novamente, se você descobriu que o seu animal tá parasitado, e se isso acontece constantemente, seria legal você também fazer algum tipo de desvermificação, não, falei, esquece, cancela isso, né? Mas assim, você também tomar alguma coisa, tá? Gata que nos adotou e ficou 2 meses. É o tempo que ela precisava, tá? Elisandra Pellegrini. Por que os cãezinhos de outras pessoas agem como se fossem meu? Ficam pedindo carinho e nos lambendo. Tudo bem, né? Eles são muito sensíveis, eles percebem quando a gente gosta deles, vocês sabem disso, que num olhar eles sabem quando a gente gosta deles, né? Às vezes eles vêm lamber a gente para cuidar da gente. Quando eles estão lambendo a gente, como eu falei para vocês, eles estão captando o nosso DNA e eles estão tirando o nosso estresse também, tá? Então, se o animal percebe que a gente está estressado, que a gente está sobrecarregado, ele muda a química dele imediatamente e vem lamber a gente, para acalmar a gente, né? Ele está passando a química dele pra gente e captando o nosso DNA enquanto ele lambe a gente, tá? Sempre a serviço da vida. Nandinha, eles podem ser alma gêmea? Alma gêmea não, mas eles podem fazer parte da nossa família de alma. Alma gêmea não, tá? Monique, tem algum motivo para os animais adoecerem no fim do ano? Aqui em casa foram 2 casos quase morte em anos diferentes, bem na época do Natal. Não, Anjo, me parece algo mais específico que talvez tenha a ver com a constelação da sua família, tá, Flor? Mas não nada específico assim em relação aos animais. Fernanda, Berenice, minha bulldoguinha, fico impressionada como ela presta atenção na conversa. O olhar dela é super expressivo, é humano. Só quem tem um bebezinho desse sabe o que eu estou falando. Eu sei, Anjo. Eu ia falar disso também. Tem animais, especialmente gatos e cachorros, que tem certeza que são seres humanos, né? Então, você que tem um gato que acha que é gente, um cachorro que acha que é gente, aliás, eles não acham, eles têm certeza, você sabe o que eu tô falando, né? E eles parecem que eles realmente entendem o que a gente fala, tá? Talvez não tudo, mas eles entendem. Eles entendem, inclusive, a nossa linguagem, tá? Aqui em casa, um dos meus cachorros é um cachorro gente, é um cachorro que ele tem certeza que é pessoa, né? Ele até discute com a gente, né? Argumenta com a gente, e eu digo que ele é telepata também. E o meu segundo cachorro, ele é um cachorro que gosta de cachorro, né? Ele adora cachorro, tá? Então, com os animais, aqueles que você percebe que não entendem o idioma, a linguagem humana, especialmente os animais selvagens, a melhor forma de você se comunicar com eles é pela telepatia, é pela imagem mental. Telepatia não, porque você pode passar uma frase por telepatia, mas eu quero dizer agora imagem mental, tá? Então, se você entra numa floresta, por exemplo, né, falando de animais selvagens, sabendo que os animais captam as suas imagens mentais, você não quer entrar numa floresta imaginando que você vai ser devorado. Você quer entrar numa floresta projetando perfeita calma, perfeita segurança e confiança, tá? Eu não sou uma ameaça para vocês e vocês não são uma ameaça para mim. Você quer ensinar um cachorro a sentar? Envia para ele a imagem mental dele sentado,
tá? Aliás, você pode enviar imagens mentais para os seus animais, mesmo quando você está longe. Mesmo quando você está longe. Antes da quarentena, durante 5 anos, eu viajei 4, 5 dias por semana, né? Meus cachorros ficavam muito com outras pessoas. Eu sentia muito por deixar tanto assim eles longe de mim. Mas mesmo longe, eu podia pensar neles, eu podia projetar para eles uma imagem de que eu estava com eles, projetar a imagem de que eu estava brincando com eles, projetar para eles a imagem de que a gente estava andando, né? Sentados no chão, rolando, brincando, tá? Eles recebem essas imagens, tá? Perfeito mar, porque os cachorros sentem ciúme. Não são todos, né? Depende do cachorro e, de novo, vai depender do que ele está espelhando. Quem será que ele está espelhando, tá? Um dos meus é bem ciumento e eu acho que eu sei quem ele está espelhando, mas eu não vou dizer aqui porque a pessoa pode não gostar. Mas ele é mais ciumento, bastante mais ciumento e territorialista, possessivo até, tá? O meu segundo cachorro não é nada ciumento, né? Ele é de Deus e o mundo e ele adora ver todo mundo ser de Deus e o mundo também, tá? Então sempre tem a ver com quem eles estão espelhando. Tem um outro fato, assim, tem um outro dado interessante sobre isso também. É importante observar a criação, quero dizer, a linhagem daquele animal. Tá? Então, seja o cavalo, seja o gato, seja o cachorro, aquela raça, ela foi criada, ela foi desenvolvida, né? Para o quê? Com qual objetivo? Porque quando a gente pensa num animal, a gente tem que saber que aquele animal tem natureza própria, tá? E se a gente quer ser um bom tutor, lembrando que nós estamos para os animais como os anjos estão para a gente tem que levar isso em consideração, tá? Então, por exemplo, pesquise a raça, do que ela precisa, né? Não dá pra gente manter um husky num apartamento. Quer dizer, talvez dê, mas eles precisam de espaço, eles precisam de correr talvez quilômetros por dia, né? São dóceis, são maravilhosos com a família, não são tão bons como cães de guarda, porque eles são muito dóceis, eles vão lamber o invasor, né? E eles podem comer animais menores, eles podem comer até cachorros menores, né? Então a gente precisa estudar, né? A gente precisa respeitar a natureza de cada um deles para depois, para que eles não paguem futuramente pela nossa falta de discernimento, né? Há cachorros, por exemplo, que foram criados para fazerem companhia para os reis e rainhas, né? Então, esses cachorros, eles eram criados para experimentar tudo que os reis comiam. Eles eram treinados para comer as mensagens, né? Para comer papel, para comer as mensagens secretas que os reis e rainhas recebiam e que ninguém podia ver. Eles eram treinados para dormir perto do rei e da rainha e não deixar ninguém chegar perto. Nem a rainha chega perto do rei, nem o rei chega perto da rainha. Então, aquele de vocês que tem esse cachorrinho, né? Geralmente raças pequenas, eu tenho esses, né? Os meus 2 são 2 Spitz alemão. É exatamente isso. Ele espera comer tudo que você está comendo. Eles adoram picar papel. Os meus, pelo menos, adoram. E mesmo eu, né? Que sou a tutora deles, a mãe deles, né? Se eles estiverem perto da minha irmã, perto da minha mãe dormindo, perto da minha irmã dormindo, eu não posso chegar perto, né? Eles vão ficar bravos, tá? Então, o propósito deles é uma coisa muito séria para eles, né? Eles foram criados para isso, é o dever deles, tá? Eles estão só honrando aquilo para o que eles foram criados, o trabalho deles, tá? Há diferença entre animais e suas funções como mamíferos, insetos, anfíbios. Mica Benedict, você está perguntando suas funções espirituais? É isso, anjo? Tem animais que têm uma consciência de grupo, né? Por exemplo, formigas, abelhas, alguns peixes, eles existem e se comportam como se fosse uma só consciência. Então, cada indivíduo se comunica com os outros o tempo todo, né? E eles se comportam como uma só consciência. Lu Abdala, e animais que nascem com doenças crônicas sem cura, ainda assim tem relação
com curar o humano? Ai, ai. Então, eu falei para vocês que eles têm livre-arbítrio e consciência, mas não têm karma. Eu falei também que eles escolhem quando vir para a Terra e eles escolhem quando voltar para casa, para Deus, para os anjos, né? Mas nem sempre a gente respeita isso, né? Aliás, grande parte dos animais não tem o seu tempo nesse planeta respeitado. Então eles voltam numa condição, às vezes, de deformidade ou de enfermidade, para viver só um pouquinho, para completar aquilo que eles não tiveram oportunidade de completar quando a vida deles foi abreviada, tá? Como avaliar o sofrimento dos pets quando o dono viaja? É enorme. Olha, depende do animal, né? Então, de novo, o meu mais velho, que é o Simba, mesmo que eu deixe ele com amigos, mesmo que eu deixe ele com pessoas que cuidam dele muito bem, ele fica bem. Mas ele sofre, né? Então ele tá bem cuidado, ele não deixa de comer, ele não deixa de dormir, mas ele com certeza só vai relaxar, só vai ficar em paz a hora que eu ou os outros tutores dele voltarmos para casa, tá? Você sempre pode conversar com o animal também, né? Toda vez que eu saio de casa, seja para ir ao supermercado, seja para fazer uma viagem de trabalho, eu falo para eles assim: eu sempre volto, eu vou voltar, né? Então fale com eles, tá? Fale com eles, converse com eles, explique para eles, tá? Fala que você vai voltar, que eles vão ficar seguros, que eles têm água, comida, casa, que eles têm quem cuide deles, que eles vão ficar seguros, que eles vão ficar cuidando da casa e um do outro e que eu vou voltar. Tá? Você vai voltar. A Juliana Zucchi, leva ele junto. Fernanda, essa sua live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada, querida, vai ficar gravada, tá? No IGTV. Gato não é tão fácil para levar em viagem. De fato, para o gato talvez seja melhor deixar ele, né? Para ele não ficar mudando de ambiente, com certeza, tá? Mas então, você pode falar com ele antes de ir. Você pode falar com ele mentalmente quando você está longe também, enviar imagens mentais para ele, tá? Enviar anjos, enviar bênçãos, enviar amor incondicional, eles são muito sensíveis, tá? Alguns animais veem espíritos também, tá? Não todos, mas alguns veem espíritos. Deixa eu compartilhar com vocês mais alguns livros aqui, que pode ser interessante para quem quer se aprofundar. Ó, Conversas com Animais. Esse livro é escrito pela Marta Sofia Guerreiro, é uma veterinária de Portugal. E ela observou que como os animais justamente adoecem pelos seus donos, tá? Então ela conta um caso muito comovente de uma cliente, né? Então a tutora da cadela estava se divorciando. E quando essa moça chegou do divórcio, um divórcio muito doloroso, ela chegou em casa, sentou na escada chorando, com muita dor no coração, e a cadela veio assim para ela abraçar na escada, né? E a cadela dela teve uma parada cardíaca, um ataque fulminante, tá? Então essa moça levou a cadela para Marta Sofia Guerreiro atender. E uma olhou para outra, né? E essa cliente falou assim para ela: Marta, ela foi no meu lugar, né? Ela tomou toda a minha dor e foi no meu lugar, tá? Então, assim, é muito bonito vindo, né, de uma veterinária. Ela traz vários relatos realmente muito interessantes. Então, a médica veterinária que se comunica com os animais e cura os seus donos. Florais para cães, para quem se interessa. Irvênia Prada também é uma outra autora que tem um trabalho interessante sobre os animais, a questão espiritual dos animais. Só mais um pouquinho, tá, gente? Eu já vou voltar a falar. A desencarnação dos animais, tá? Esse aqui é psicografado, tá? A desencarnação dos animais. E mais um, que é da Cristina Cairo. Talvez vocês conheçam a Cristina Cairo. A Cristina Cairo tem uma linha de livros sobre a linguagem do corpo humano. A linguagem do corpo humano, volume 1, volume 2, volume 3, né?
E ela tem esse livro aqui, O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Muito especial, ela é uma apaixonada pelos gatos. O livro todo, vamos ver se vocês conseguem ver, ilustrado com imagens dos gatos, tá? E ela fala de cada cor e de cada signo também. Vocês que são amantes de gatos, vocês vão adorar, tá? Então ela fala como que é o gatinho ariano, gatinho libriano, gatinho sagitariano, gatinho escorpiniano, tá? Os animais também têm signos, né? Afinal de contas, os astros afetam todos os, como eu posso dizer, todos os humores, né? Todos os líquidos, os astros afetam o oceano, né? Então, nós somos 70% água, então eles afetam a gente também, eles afetam os animais também, tá? Nem sempre a gente sabe, né? Qual é o signo dos nossos animais, mas é bem interessante quando a gente sabe, faz muito sentido, tá? Faz bastante sentido. E ela fala também de cada cor. Qual é a propriedade espiritual, energética especial de um gatinho preto, de um gatinho laranja, de um gatinho mesclado, tá? Muito especial esse livro dela. Fernanda, eu sempre tive ser humaninhos e de distintas raças, desde pastor belga até a atual bulldoguinha. Todos, sem exceção, sempre tiveram comportamentos muito semelhantes, independente da raça. Ah, que interessante, né, Anjo? São dóceis, sociáveis, carinhosos, que bonitinho. Meu cachorro, depois que eu tive bebê, começou a me atacar. Ele é um dog alemão. O que fazer? Anjo, eu precisaria saber um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais, assim, pra gente avaliar a situação. Então, como foi a chegada do bebê? Ele pode achar que ele tá protegendo o bebê, não sei, tá? Mas a gente precisaria assim, saber melhor do contexto para falar algo que seja coerente, tá? É possível escrever os nomes dos livros quando publicar a live? Ok, gratidão pela dica, Tatiana, eu vou fazer isso, tá? Cecília, adoro ela, linguagem do corpo, isso, tá bom. Coloco a lista de livros no IG, tá? Tá joia. Ou eu tiro uma fotinho e ponho para vocês também. Feira, aqui em casa nós somos em 5 pessoas. Como sabemos qual é o tutor que o nosso cachorrinho escolheu? Olha, então, os cachorros, eles não são tanto de escolher um tutor, tá? Eles podem estar espelhando qualquer pessoa da casa. E estão espelhando a energia da casa como um todo também. Olha, o meu mais velho, o Simba, né, que tem quase 9 anos, eu não moro mais com a minha mãe, já faz uns 3 anos, e eu percebo muitas vezes ele ainda espelhando ela, inclusive fisicamente, tá? O Simba, ele começou a perder pelo, tem 3 anos, né? Da mesma forma que a minha mãe começou a perder cabelo, tá? E a queda de pelo, a queda de cabelo, ela tá relacionada com 2 coisas, no caso deles, tá? Emocionalmente falando. Tá relacionado com a separação, né? Acho que o Simba é a única criatura que ficou mais feliz do que eu, com eu ficar tanto tempo em casa, comigo tanto tempo em casa, desde que a quarentena começou, né? Então ele sentia muito a minha ausência, então por isso a queda de pelo, tá? Eu não vou entrar em detalhe agora para não falar muito sobre isso, tá bom? Mas isso é uma perspectiva da nova medicina germânica, das leis biológicas. Sempre que a sua pele fica mais exposta, é um sinal de que o seu sistema, seu cérebro, né, seu íntimo quer mais contato. É algum contato que eu queria mais, é alguma separação que eu não queria. Então faz muito sentido porque eu estava sempre fora de casa, né? E tanto a minha mãe quanto o Simba sentiam muito quando eu estava fora de casa, tá? Mas olha só, ele tá longe da minha mãe já faz 1 ano e meio ou 2, né? E eu tô em casa quase 7 dias por semana, já faz 6 meses. E ele continua espelhando a minha mãe, né? Então minha mãe continua longe de mim e minha mãe continua ressentindo que tá longe de mim fisicamente e ele continua perdendo pelos, assim como a minha mãe continua perdendo o cabelo, tá?
Deixa eu ver o que mais que apareceu por aqui. A gente tem mais uns minutinhos. Agora eu quero um gatinho geminiano. É errado eliminar os insetos em casa? Como fazer a limpeza de forma mais elevada? Tá. A Cristina Cairo, no final desse livro também, ela vai falar de vários animaizinhos, como aranha, pulga, piolho, mariposa, gafanhoto e o que cada um deles representa, tá? Lagartixas, por exemplo, ela fala que assim, lagartixa é um dos melhores animais para aparecer na sua casa, é realmente abençoado, quando uma lagartixa aparece, a gente nunca deveria matar, tá? Então, o que eu faço, tá, Mica Benedict? Seja uma formiga, uma borboletinha de preferência eu não mato mesmo, nem as abelhas, né? Eu tento de tudo para não matar. Mas deixa eu falar de formigas, aranhas, que é o que mais aparece por aqui. Eu primeiro peço para elas irem embora, tá? Realmente peço para elas irem embora e realmente espero que elas vão. Dependendo da situação, eu não tenho como deixá-las ficarem, né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa próxima que tem muito medo de aranha e nem sempre as aranhas que aparecem na minha casa são pequenas, tá? Barata é algo mais difícil, mais desafiador para mim. Mas se tiver alguém por perto que consegue pegar ela e jogar ela no terreno, jogar ela no mato, eu agradeço. Eu confesso que eu não dou conta, tá? Ou eu vou me trancar num quarto, ou eu vou partir para cima dela. Agora, é importante saber assim, que se a barata apareceu, ela também está significando alguma coisa, ela também está representando alguma coisa, né? Então, às vezes a gente mata o mensageiro e não presta atenção na mensagem. Se a barata apareceu, é porque ela está demonstrando, ela está mostrando que existe a necessidade de limpeza energética, tá? Ela só aparece quando existe sujeira, seja física, seja energética. Então, numa casa limpa, né, quando uma barata aparece, com certeza ela está demonstrando que eu preciso fazer limpeza energética na minha casa, tá? No meu campo, tá? Todo animal peçonhento, quando aparece, é interessante que você faça a limpeza energética. Que bom, círculo de Ártemis. O que fazer com aranhas ou escorpiões que aparecem nas casas? Então, eu acho que eu respondi, né? Eu tento, se a gente puder não matá-los, melhor, tá? Mas é claro que às vezes para manter uma criança segura, um velhinho seguro, a gente vai tomar medidas, tá? Mas se a gente puder primeiro conversar com eles e pedir para eles irem embora, eles vão, tá? As aranhas, elas costumam representar o tecer, a rede, né? Ela pode estar mostrando que você está numa rede, tá? No emaranhado. Ou ela pode também estar mostrando que você precisa tecer sua teia, você precisa tecer sua vida, tá? E os escorpiões, eu não vou falar bobagem, eu não me lembro agora direitinho e eu não quero correr o risco de falar bobagem para vocês. Qual é a energia, a vibração que atrai os escorpiões, tá? As formigas, eu sei falar para vocês que elas aparecem quando a gente... Formiga ou cupim, tá? Elas aparecem quando a gente está insatisfeito com a casa. Então, sabe o ambiente que você sempre quer mudar? Não, eu nunca tô... Essa cozinha não serve, eu queria mudar tudo nessa cozinha. Ou aquele local da casa que você até não usa, quase ninguém passa por lá, evita passar por lá, geralmente é onde vai aparecer formiga e cupim, tá? Então tem a ver com essa necessidade de mudança, de reforma mesmo, tá? Não por uma necessidade estrutural, mas por uma necessidade de você ficar bem e confortável e satisfeito, essa palavra, você ficar satisfeito com a casa. Uma vez eu fiz um curso sobre a metafísica dos animais, que legal, e nele falava, por exemplo, que os passarinhos têm uma missão. Eles têm, né? Eles têm, todos têm. Os animais aquáticos, por exemplo, como os golfinhos e as baleias, eles trazem para os oceanos amor incondicional. Eles trazem vibrações elevadíssimas para os oceanos, né? E uma vez que trazem isso para os oceanos, eles estão trazendo isso para o planeta Terra todo, né? E sobre as joaninhas,
que todo mundo fala. Anjo, eu também vou ter que pesquisar e acho que eu vou ter que fazer um adendo sobre Joaninha e Escorpião. Elas são muito especiais, é só o que eu sei falar agora. Morcego não é um perigo, tá? Mas ele pode estar avisando também pra gente ficar atento com pessoas na nossa vida, pra gente ligar o nosso radar, né? Vocês sabem que o morcego, ele se guia por um radar, né? Ele emite ele tem como um sonar, né? Para ele se guiar, certo? Não bater e não trombar com nada, né? Então, quando o morcego aparece, ele tá lembrando a gente de ligar o nosso radar também, tá? Para tudo e todos ao nosso redor. Fernanda, eu sou uma leiga nesse campo de conhecimento, mas é inegável que existe algo. Hoje eu acabo de ser afastada do meu trabalho por estar com TEG. E do nada recebi o convite da sua live. Oh, fico feliz. Que bom, eu fico muito feliz, viu? Olha, cobra. Minha mãe tem pânico de cobra, tá? A gente tem só mais uns minutinhos. A cobra, ela pode estar representando várias coisas. Depende também do que ela representa para você. Mas ela representa cura, ela representa medicina, ela representa às vezes o infinito também, tá? Ela representa também a necessidade de mudança, porque a cobra, ela troca de pele, né? Então ela também pode estar falando dessa necessidade de mudança também, tá? Nesse último domingo eu vi uma coruja por perto. Ah, que legal, as corujas. Minhas gatinhas ficam enquanto eu durmo acordadas. Às vezes eu sinto a proteção durante o sono. Com certeza, com certeza. Oh, meu anjo, agora que eu entendi. Transtorno de ansiedade generalizada, agora que eu entendi. O marimbondo, ele tem uma vibração já um pouco mesmo agressiva, né? Não é uma vibração muito amorosa, não. Então, é um desses animais que eu, pessoalmente, eu convidaria ele a fazer a casinha dele em outro lugar. Mas se não for possível, se eu tiver que proteger a família, eu daria um jeitinho de tirar a casinha dele de dentro da minha casa, né? A questão é que a gente vem acabando com a casa dos animais, né? E aí eles vêm para cima da cidade, né? Mas você sempre pode perguntar, tá bom? Você sempre pode, se você é um Theta Healer especialmente, você sempre pode entrar em Theta e perguntar para o Criador por que aquele animal apareceu. E qual que é a forma mais elevada de você lidar com ele. Peça para ele, através do Criador. Você pode falar com o eu superior do animal, tá? E você, inclusive com o marimbondo, que daí seria uma consciência coletiva. Então, entre em Theta, ou se você não é Theta Healer, fale com Deus e peça para Deus, né? Que esse animal ou essa colmeia, que ele vá para outro lugar, né? Para outro lugar onde ele vai ficar bem, né? Que seja para o bem maior de todo mundo, para ele não ser ferido e não ferir ninguém, tá? Bom, a gente está acabando, está finalizando. Pessoal, gratidão pela presença de vocês. Então amanhã a gente tem uma live muito especial com a Maristela Rocha, tá? Todo mês de setembro, às quartas-feiras, às 20 horas, a gente vai fazer 5 capítulos, uma série sobre concepção, fertilidade, maternidade consciente, é imperdível. A Maristela é expertise, tá? Expert, assim, é uma expertise muito especial. E a gente vai falar de concepção, de gravidez, de gestação, de amamentação, tá? Toda terça e quinta, lives, tá? E para você que é Theta Healer, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, um grupo de estudos pelo Zoom, só para Theta Healers, então a gente faz pelo Zoom com link e senha, tá? O próximo é dia 15 de setembro sobre criança arco-íris, criança interior. Super abraço para vocês, fiquem com Deus, gratidão, tá? Gratidão pela participação, pelas perguntas, e eu vou deixar a live gravada no IGTV, tá? Com as dicas dos livros para vocês também. Fiquem com Deus, bênçãos, 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 bênçãos.